graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu te convido a abrir a palavra no livro de Jeremias, no capítulo 33, e vamos ler o versículo 15. Um versículo apenas, mas um versículo muito poderoso. A palavra de Deus é poderosa e ela muda as nossas vidas. Amém? Jeremias 33, 15 diz assim: naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Amém? Diga assim: escrevendo uma nova história. Pode se assentar. Bom, estamos chegando ao final do ano, não é verdade? 2023 está para se encerrar. E quando consideramos que a nossa vida seja um livro, estamos terminando o capítulo de 2023. E vamos iniciar as novas páginas de um novo ano, que é 2024. Amém? Você está esperançoso 2024? Será um ano de bênção na sua vida? Amém. Bom, mas isso nos leva a refletir um pouco sobre a nossa jornada. E a nossa jornada, ela significa o seguinte: o que é que nos dá segurança para um futuro melhor? Você já pensou nisso? O que é que te dá segurança para um futuro melhor? O que? Esse ano muitas pessoas estão terminando, alguns estão terminando tendo colhido exatamente aquilo que desejam. Outros estão terminando esse ano, talvez com o coração cansado. Quem sabe, olhando para si mesmos e desejando um futuro melhor do que aquele que tiveram até o dia de hoje, ou quem sabe em relação a esse próprio ano. Alguns acham que para garantir um futuro melhor, é preciso o quê? Uma conta bancária bem recheada de dinheiro, uma poupança, alguns bens materiais, uma boa estrutura financeira. Alguns chegam até a olhar para toda a circunstância do que tem acontecido à sua vida, ao mundo agora ao redor, e antigamente nós tínhamos uma dificuldade muito grande de saber notícias. Hoje, você sabe agora o que está acontecendo do outro lado do planeta, e isso acontece numa velocidade tão grande. E só as mensagens que chegam são mensagens ruins, não é? Dos problemas que aconteceram naquele lugar. E tem gente que se mergulha nessas coisas, olha para essas circunstâncias e acha que o mundo está desmoronando. E perde até a vontade de viver, perde a vontade de desenvolver a sua vida, pensando que agora é o fim. Não sei se isso acontece com você. Mas aqui nós temos uma palavra do profeta Jeremias. Jeremias, ele viveu em dias em que essa pergunta, se fosse respondida, o que é que te daria segurança no futuro? Ele diria coisas muito ruins, porque tudo que estava acontecendo ali era muito ruim. Tudo aquilo que ele conhecia que era sólido, todas as estruturas estavam ruindo, desmanchando, desmoronando. Os israelitas haviam perdido a terra. O templo havia sido destruído. Não havia colheita. Colheita para eles é semear aquele terreno e colher. Para nós hoje talvez seja você ter o seu emprego e receber seu salário, aquele que é assalariado. Aquele que é empresário, autônomo, autônoma, é ter aquele seu cliente, conseguir chegar ao seu resultado. Bom, para eles faltava colheita. Tinha um colapso de toda a estrutura social e política daquela época. Estava colapsado, destruído. Havia mortes por peste, por fome, por guerra. Estava complicado. Muitos compatriotas dele estavam agora no exílio, fora da sua terra. Tudo que ele conhecia e tudo que parecia ser constante e significativo na vida dele estava sendo destruído. Quem sabe você olhe para você e possa ver alguma coisa semelhante. Para ele, o lar dele estava sendo destruído. A casa, o chão, que era aquela terra, a proteção, a insegurança tomou a conta da mente dele e de todos que estavam com ele. Talvez você viva alguma coisa parecida ou viveu algo parecido. A questão aqui é que a mensagem de Jeremias não é somente uma mensagem de desolação. A mensagem dele é sobre esperança que transcende as circunstâncias. Amém?
esperança que transcende circunstâncias. Porque é disso que ele está falando aqui. E a palavra diz, naqueles dias e naquele tempo. Ele está dizendo assim, há um momento que virá Cristo Jesus. Naquela época não havia vindo ainda. Ele estava predizendo isso através do Espírito Santo de Deus. Que viria para libertar a humanidade. Para dar o quê? Um novo começo. Uma nova criação. Novo. Se ele estava passando uma situação de destruição, Deus estava dizendo, haverá um renovo. Tudo novo, né? Novamente, né? Tudo se tornará novo novamente. Será renovado. Veja, e Jesus veio para quê? Para nos renovar e dar vida e vida abundante. Você gostaria de renovar a sua vida? Amém? Quem não gostaria de renovar a sua vida? Então vamos aprender com Jesus como podemos construir e escrever uma nova história. Primeiramente, nós temos que apagar o passado. Apagar o passado. Isaías 43, 25 diz, Deus lança nossos pecados no mar do esquecimento e deles não se lembra mais. Então nós teremos aqui no final do ano, o pastor Lauro estava dizendo, mar do esquecimento e terra a ser conquistada. Mar do esquecimento, tudo aquilo que você tem que apagar, tudo que você tem que jogar aos pés de Jesus. E diz aqui, Deus lança nossos pecados no mar do esquecimento e deles não se lembra mais. Bom, agora pega uma das antigas aqui, tá? Quando eu era garoto, na década de 70, muita gente não tinha nem nascido, certo? Certamente não, tem uns da frente dizendo, nem eu, está dizendo Ana Cláudia. Mas veja, década de 70 havia um seriado chamado Túnel do Tempo. Agora vamos descobrir quem assistiu. Tá vendo aí, ó? Tá vendo como ele descobre o pessoal enrustido aí? Tá aí, ó, Túnel do Tempo. Era muito interessante, porque era uma máquina do tempo. E quem não conhece, dois cientistas entravam naquela máquina e eram levados para algum lugar. Mas estavam perdidos, porque a máquina não estava com um defeito lá e não podia trazer eles de volta, né? Então, mas é porque daí você não tinha história, acabava, né? Então cada seriado era uma história num lugar, depois começava em outro e não acabava nunca. Bem, mas aqueles dois iam naquele lugar. E lá eles reviviam alguma coisa que tinha acontecido, pitoresca. Eles pegavam um livro de história e lá tinha uma história, essa Revolução Francesa. Eles estavam lá na Revolução Francesa. E passava aquele episódio todo tratando disso. Muito interessante. Bom, agora se inventassem uma máquina do tempo que permitisse você viajar no passado, que época você gostaria de ir lá para viver? Pensa bem. Pense na sua vida. Que época da sua vida você gostaria de voltar para viver? Que acontecimento você gostaria de presenciar? Da sua vida ou de toda a humanidade? Que você gostaria de presenciar? E por quê? Tem algum momento específico que você gostaria de reviver na sua vida para tentar impedir uma decisão errada, uma doença, uma tragédia? Muita gente tem muita coisa na cabeça agora e falaria, sim, eu faria exatamente tal coisa. Mas é interessante que aqueles atores daquele seriado daquela época, quando eles chegavam no lugar, eles tentavam interferir naquilo que estava acontecendo e eles conheciam a história, eles eram doutores cada um de uma área, então isso dava justificativa, eles entenderam o que estava acontecendo. Se eles gostavam de interferir em algo, sabe o que acontecia? Se eles tinham lá no bolso uma foto, eles pegavam a foto, aquela foto começava a apagar. Começavam a olhar para o corpo deles, começava a desaparecer o corpo. Meu Deus, falavam um para o outro, estamos agora interferindo de alguma maneira, quando a gente fez aquilo lá, ou tal coisa, a gente mudou o futuro, nós não vamos existir, vamos ser destruídos. Interessante, aquela interferência naquele momento faria aquele futuro não existir mais. Não existir mais. Quer dizer, isso é uma maravilha isso, né? Imagina você pega agora e volta àquele lugar que você acabou de pensar que você queria evitar uma doença, uma tragédia, alguma coisa errada, e você interferisse para não acontecer mais aquilo, e hoje fosse diferente a sua vida. Olha que coisa maravilhosa que seria isso. Mas eu quero te dar um choque de realidade. Não existe a máquina. Tá bom? Não existe a máquina. Mas o fato, sabe qual é? É que tem muita gente vivendo uma vida remoendo o seu passado como se estivesse na máquina. Como se estivesse naquele lugar vivendo aquele episódio todos os dias.
A sua vida parece estar lá daquele momento do passado e ela não está vivendo agora, mas é como se estivesse a sua mente, o seu espírito, a sua alma naquele lugar, aprisionada naquele evento, naquela situação, como aqueles dois atores estavam. E não conseguem sair disso. Qual passado deveria ser mudado? Se é possível mudar, se fosse possível mudar um passado, qual deveria ser mudado? O que deveria ser apagado, enterrado e esquecido das nossas vidas? Você faz ideia? Desentendimento com o patrão que gerou um desemprego. Esse será bom, né? Sabe aquele dia que você fala o que não devia, chega meio torto no trabalho, ele fala alguma coisa ou ela, e você dá aquele respostão, ele fala, passa no RH. Esse dá vontade de apagar, não dá? Claro que dá. Aquele cliente que você vai atender e aquele dia você não está com muita paciência não, e ele fala um negócio que você não gosta, você fala, procure outro fornecedor, né? Esses dias teve um celeuma aí na internet a respeito de uma filha de um ator, que falou alguma coisa que foi muito questionado na internet. E alguém respondeu assim, você parte do pressuposto de que todos têm a mesma condição, mas você é filha de alguém que tem muitas posses. E ela responde, e deixei de não sei o que, tal. Ela falou assim, aproveita e deixa de seguir. Queimou a ponte, né? Queimou a ponte. Com essa pessoa e com talvez outras. Então veja, tem dias que às vezes você pode até agir de um jeito assim, vai o que dá. É o dia de mudar, não é? É dia de se repensar, será que eu devia ter feito isso? Sabe, falta de compreensão a respeito de assuntos domésticos, de como cuidar das coisas de casa, das questões conjugais, que pode ter levado alguém até a um divórcio. Tem muita gente que gostaria de voltar àquela época, e já atendi em gabinete, pessoas que falavam, se eu tivesse entendido isso antes, eu não teria realizado meu divórcio, teria mantido a minha vida. Tem situações que as pessoas querem voltar. Imagina a sentença final de um juiz dizendo, daquele teu respeito, daquele teu negócio, daquele teu empreendimento que foi frustrado, e dá uma negativa para você. Você gostaria de ir lá e mudar aquele dia, daquele evento na sua vida. Talvez uma vida longe de Deus, divagando pelo mundo, e você pensa, se eu tivesse vindo mais cedo para a igreja, e às vezes vive se culpando por causa disso. Mas o que deve ser lembrado? Isso deve ser esquecido, o que deve ser lembrado? Toda situação boa. E quando eu estiver falando agora alguma situação dessa, procure lembrar agora uma situação dessa. O dia do nascimento dos seus filhos, que eles são casados, né? Dia do nascimento dos seus filhos. Lembre agora desse dia. A formatura e o casamento deles. Se você ainda não tem filhos, pense na sua infância. Pense na sua formatura. Pense nas vitórias que você teve, naquele dia que você ganhou a medalha lá fazendo alguma coisa na escola. Pensem agora e lembrem de todas as viagens e passeios que vocês fizeram, que foi maravilhoso e alegrou o coração de vocês. Pensem no dia da apresentação dos seus filhos, o dia do batismo. Realizamos um batismo há poucos dias aqui, fiquei muito alegre, chegou um irmão e mostrou a foto dizendo, pastor, foi você que me batizou. Que alegria, que honra. Lembra disso. Lembra de todas as coisas felizes da sua vida. Bem, o passado faz parte da nossa vida. Não tem como a gente mudar o passado. Ele está lá e vai ser lembrado. Agora, o passado positivo, aquilo que é bom, nós temos que trazer e lembrar para nos auxiliar na construção do presente e do futuro. Veja, quando eu falei para vocês, lembre agora de algo bom. Isso não encheu o teu coração de alegria e de esperança? Sim ou não? Encheu de alegria e esperança. E por que nós ficamos colocando a nossa mente naquilo que é ruim, sendo que aquilo que é bom, que aconteceu conosco, nos dá alegria e esperança, enche a nossa vida, pensando, vou viver um futuro melhor, vou reviver essas situações da minha vida e vou fazer mais. Então nós temos que colocar a nossa mente, a nossa vida agora em Cristo e deixar as coisas do passado. Mas eu tenho percebido que muitas pessoas, muitos crentes, e eu me incluo, e vou dizer assim, todo gênero humano, na verdade, tem dificuldade em lidar com o próprio passado. Tem ou não tem? Nós temos. Não deveria ser assim. Até a palavra diz, eu fiz as coisas simples, mas o homem complica. Deus fala. E não é verdade?
ele fez simples, a gente complica o negócio. E a gente tem dificuldade em lidar com esse passado e não deveríamos ter isso. Só que quando não estamos lidando bem com o passado, nós não conseguimos crescer, não conseguimos avançar em muitas áreas da nossa vida. Nós patinamos num terreno escorregadio, daquela inconstância, influenciados pelas negatividades do passado. Então, o principal problema de viver o passado, sabe qual é? Eu não consigo prosseguir para o alvo. O apóstolo Paulo diz, deixando para trás as coisas para trás ficam, prossigo para o alvo. Se eu não deixo, eu não prossigo para o alvo. E se eu não prossigo para o alvo, eu não atinjo qual é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida. Nós não alcançamos. Nos impede de cumprir a missão que Deus deixou a cada um de nós para com o nosso semelhante. Não temos como, a gente está impedido, preso naquele túnel do tempo, daquela situação da nossa vida. E não encontramos plenitude e satisfação. Parece que tudo está ruim. Tudo é problemático. Talvez teu passado tenha causado tristezas, feridas e traumas. Mas você tem que aprender a lidar com esse passado. Porque ele pode ser bom para nós ou ele pode ser ruim. Quando é passado positivo, é bom para nós. Porque o passado tem o poder de te trazer tristeza ou alegria. Quando lembramos da coisa boa, nos trouxe alegria. Se lembramos da coisa ruim, nos dá tristeza. Tem gente que vive hoje ainda com fatos que aconteceram há 10, 20 anos atrás ou mais. Totalmente atrelados àquele passado. Alimentando frustrações, pensamentos e lembranças ruins. E esse passado tem poder de paralisar você ou te encorajar. E quando você lembra de coisas ruins, ele te paralisa e fica estagnado na vida. Não anda, não progride, não avança em nada. Líderes que não crescem no ministério, na igreja, nos seus trabalhos, suas atividades. Por quê? Carregam uma palavra que receberam no passado, que calou fundo no seu coração e não foi colocado para fora. E se não foi colocado para fora, está preso emocionalmente naquele lugar, naquele dia, como aqueles dois atores presos lá no passado, por um túnel que está quebrado, por uma máquina que está quebrada. Tem pessoas que não vencem profissionalmente, porque tiveram uma experiência ruim numa empresa, ou talvez o primeiro emprego, ou aquilo que falaram na sua casa, como lhe ensinaram. Então o passado tem um poder de te tornar para você um fardo muito pesado. E esse fardo não é para nós. Jesus já disse que é para entregar a Ele. Tem gente que crê em Jesus e ainda se envergonha do seu passado, daquilo que fez. Mas eu quero dizer para vocês, a maneira como você sai de uma situação determina a maneira como você entra na nova situação. A maneira como você sai determina como você entra. Se você sai com o espírito ferido de alguma situação e entra numa nova situação com o mesmo espírito, você já entra doente, contaminado na nova situação. A maneira como saímos da infância e juventude determina como entraremos no nosso casamento. E se saímos mal, entramos mal. A maneira como saímos de um relacionamento mal sucedido determina como entraremos no relacionamento seguinte, bem ou mal. A maneira como saímos do ambiente de devoção a Deus significa a maneira como estaremos no ambiente de ministério. Aqui estamos no ambiente de ministério. Como você saiu do teu ambiente de devoção? É a maneira como você entrou. Se a gente sai amargurado, animosidade, hostilidade, falta de perdão, derrota ou fatalismo, a gente carrega sementes. Essas sementes estão dentro de nós e uma hora elas vão germinar, cair no chão, germinar, produzir um fruto, e o fruto não é bom. E aí quando a gente vai colher aquele fruto, fala, não é isso que eu queria. Mas essa decisão tinha que ser sido tomada antes. E hoje é o dia dessa decisão. Hoje é o dia de cura sobre a sua vida. Aceite aquilo que não dá para mudar. Não dá para mudar o passado. Ele já aconteceu, não dá para voltar. E tem muita gente machucada vivendo debaixo de dor. Tem muita gente que olha para a sua vida e pensa assim, que a sua vida está travada no momento de tropeço. É como se fosse a pessoa assim, AT e DT. Sabe o que é AT e DT? Antes do tropeço e depois do tropeço. Tem gente vivendo em DT, depois do tropeço. Não devia ser assim. Na verdade, a nossa era de vida em AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. E a sua vida tem que ser pegada, esse DT, colocar na presença de Cristo, para que seja depois de Cristo na sua vida.
e você seja transformado completamente. Isso saia do seu coração. Então, a primeira coisa para reescrever o nosso futuro e a nossa história é apagar o passado. Mas eu te alerto, isso é impossível para seres humanos. Isso é possível para Deus. E a boa notícia, Deus quer fazer isso. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Miqueias 7,19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Oh, que bênção! Ele vai pegar tudo aquilo do passado e lançar nas profundezas do mar. As profundezas do mar dá para chegar? Não dá, gente. Tem profundidade no mar que nem o equipamento chegou ainda. E quando teve vou dizer, maluco, né? Que quis fazer isso e colocou um monte de gente em perigo e se matou, e matou uma porção de gente. E faz isso que é um torno de um ano. E não chegou no lugar. Profundezas do mar, lugar inacessível. Lugar onde ninguém encontra, ninguém vê, está apagado. Marcos 15:38 diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu do santuário rasgou-se de cima a baixo. Está dizendo assim, Deus vai apagar essas coisas da sua vida, do seu passado, do céu e da terra. Quer dizer, não acontecerá mais na sua vida, todos vão olhar e você será uma pessoa diferente, e Deus vai olhar para você com olhos diferentes, dizendo, aqui no céu mudou tudo a teu respeito. E aí na terra está tudo transformado também a teu respeito, você é uma nova pessoa. Amém? Diga assim, Deus quer apagar o meu passado de dor. E o segundo ponto para reescrever a nossa história é reescrever o futuro. Apagar o passado e reescrever o futuro. Então vamos lá. Provérbios 23:18, na NVI diz assim, certamente haverá um bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Você repete comigo. Certamente haverá um bom futuro para mim. E a minha esperança não falhará. Tem um bom futuro para você. Deus está dizendo que tem um bom futuro para você. Talvez você olhe para você, para a sua vida e fala, não tem jeito. Deus está dizendo, eu vou dar jeito. Vai mudar essa história. Será transformada a sua vida. Amém? E essa promessa é o segundo passo que nós temos para reescrever a nossa história. Então aquilo que nós fazemos hoje determina o nosso amanhã e o nosso futuro. Se você crê que Jesus apagou todos os teus pecados, o teu passado, tudo aquilo que você lembrou agora há pouco, e se você não tem certeza que Ele apagou, ainda daqui um pouco você pode vir a crer, Deus vai apagar, vai passar borracha nisso, vai ser um caderno novinho, limpinho, sem nada escrito nele, e você abre, sabe o que tem? Quando você abre, uma dedicatória de Deus dizendo, eu te amo, eu vou escrever uma nova história para você, eu tenho um bom futuro para você. Comece a escrever, meu filho, minha filha. E você vai começar a escrever. Tudo novo. Amém? Então construa sua história com Deus. Porque quando nós estamos em dificuldade, nós pensamos ou imaginamos que nós temos que resolver a situação sem a ajuda de Deus. E é aí que mora o perigo. Porque a nossa dificuldade em trabalhar com as coisas do passado e do presente, nos coloca como sendo protagonista quando Deus tem que ser protagonista na nossa vida. E nós olhamos para o nosso próprio braço e fala, vai ser na força. E Deus fala, vai dar ruim, meu filho, caia em mim. E Deus fala, não, deixa comigo, eu aguento. E não aguenta. E de repente você está lá, gemendo. Deus fala, filho, volta para mim, estou aqui, quero te ajudar. Josué não cometeu esse erro. Diz a palavra de Deus assim, que eles passaram aquele Rio Jordão, chegaram do lado de lá e ele colocou uma pedra para cada tribo, fez um altar e disse assim, no futuro, quando olhar para essas pedras, os filhos de Israel saberão que Deus é fiel e cumpre suas promessas. Deus é fiel e cumpre suas promessas. Qual é o altar que tem na sua vida que você pode dizer, Deus cumpre as suas promessas? Você tem um altar na sua vida? Tem algo que você lembra no seu coração dizendo, Deus fez para mim e vai continuar fazendo? Amém? Josué tinha. Isso foi causa de eles se manterem na presença de Deus. Durante todo o tempo que Josué governou aquele povo, eles foram bem-sucedidos. E Deus era com eles.
Então faça um memorial do livramento um dia bom, para se lembrar em qualquer dia. Eu fiz um memorial um dia, e quando chegou no momento mais difícil da minha vida, o Espírito Santo me lembrou e falou: lembra daquele memorial? Eu falei: sim, Senhor, é para esse dia aqui. Senhor, bati o pó todo e falei: vamos embora, vamos seguir a viagem. É assim que acontece, é para isso. Então fundamente o seu futuro em Deus. Se tudo que você fez até agora pela sua própria força não produziu frutos, tem que entregar para Jesus. Fala: Senhor, eu quero que o Senhor vá à minha frente, que o Senhor me oriente, que me dê direção, para que eu possa ser bem sucedido. Olha para frente, para o futuro com esperança. Queridos, durante o tempo de crise é que saem as melhores ideias e situações. Não sei se você sabe, após a Segunda Guerra Mundial, a Itália estava devastada, o mundo estava, boa parte do mundo devastado, muitas coisas não aconteciam mais, comércio internacional era raro, cacau estava escasso. Que tem cacau a ver com a Segunda Guerra, né? Tem a ver com história de superação. E tinha um homem, um confeiteiro numa cidade chamado Pietro Ferrero. Já dei a dica, né? Pietro Ferrero. E ele costumava, confeiteiro, usar muito cacau e não tinha. Ele falou: o que eu faço para resolver? Ele foi lá e pegou avelã, que tinha muito naquela região. Misturou um pouco de açúcar para não ficar muito cara a receita dele. E começou a fazer aquele creme. Aquele creme ficou conhecido na cidade dele. Depois em toda a Itália e depois em todo o mundo. Nós estamos falando de qual creme, gente? Qual? Exatamente. Faturou 14 bilhões de euros no ano passado. Por quê? Porque ele estava no pior momento da vida dele e do país dele, mas ele teve uma orientação do alto. Grandes ideias nascem em meio às mais severas crises que a gente passa. Então eu te digo, se você está numa crise agora, isso é uma excelente notícia. Estamos próximos de algo grandioso que está para vir na sua vida. Amém? Então olhe diferente as circunstâncias. Deus está te dando uma vida cheia de oportunidades. Creia e confie nele. Olhe para o futuro, com a ajuda dele, você vai chegar lá. E com sabedoria. Hoje você pegar o celular, computador, iPad, todas essas coisas aí, você fizer uma consulta, você sabe qualquer coisa, é ou não é? Alguém já fez uma pesquisa de um bolo na internet? Eu já fiz. Como fazer um molho branco para uma macarronada? Eu fiz também. E ficou muito gostoso. Tá? Mas você pode até descobrir como fazer uma bomba. É ou não é? E tem gente que já fez isso e fez maldade por aí. Queridos, nós temos muita informação disponível e conhecimento. Sabe o que a gente não tem? Sabedoria. Porque a sabedoria não vem pela internet, a sabedoria vem da conexão com o Altíssimo, da conexão com Deus. E o que está nos faltando hoje em dia é sabedoria, não é o conhecimento. Aquilo que você tem é suficiente nesse momento. Conecte-se com Deus, fala: Senhor, me dá sabedoria, para que eu possa triunfar nesse momento da minha vida. Isso é através do relacionamento íntimo com Deus e com a sua palavra. Amém? Com a sua palavra, gente. O Senhor vai abrir os caminhos para você. Você crê nisso? Então sonha. Diga assim: Deus tem uma nova história para mim. Amém, aleluia. Bem, se você acompanhou atentamente isso tudo que nós estamos falando aqui, você está desejoso de ter uma nova história para a sua vida. Amém? Tem. Bem, mas quem sabe você esteja cheio de culpa nessa hora. Olha para o seu passado e fala: poxa, eu tenho culpa daquilo que eu fiz. Eu me sinto preso ao meu passado. E está me desencorajando agora a tomar alguma decisão, a fazer algo na minha vida. O que eu faço? Te digo, coloca um ponto final nessa história, gente. Coloca um ponto final na história, porque se você ficar ainda mais não sei quanto tempo pensando a respeito disso, você vai impedir que a bênção de Deus, o novo futuro, venha sobre a sua vida? Para com isso. Põe um ponto final nessa história. Tem situações que têm que ser finalizadas. Não dá para ficar repetindo que é uma novela, um dramalhão mexicano. Todo episódio é alguma coisa ruim. Coloca aos pés de Jesus agora. Deixa para lá toda a culpa e toda a vergonha.
Lembrando que o futuro é semeado agora. Diga, futuro é semeado agora. Não atribua ao teu passado o domínio do presente. Amém? Você entendeu? Não atribua ao passado o domínio sobre o teu presente. Se você está hoje aqui, ou nos assistindo, e o teu passado é mais forte que o teu presente, ele tem domínio sobre a sua vida e tem que ser colocado diante de Deus. Amém? Se não há satisfação em você em relação ao futuro, você olha para o futuro e isso não é bom para você, então você precisa agora começar uma mudança na sua vida agora. Não é depois, é já. Tem um versículo que diz: não se coloca remendo novo em roupa velha. Mateus 9,16. Já escutaram? E nem vinho novo em odres velhos. Por quê? Se colocarmos algo novo no velho, aquilo que é novo se torna velho. Concordam? Coloquei, se tornou velho. E se tiver esteagado aquele lugar onde eu coloco, eu se esteago novo também. Então significa o quê? Não podemos entrar num novo ano carregando as cargas e erros do passado. Coisas velhas no novo. Vocês entenderam? Remendo novo em roupa velha. Um teu futuro maravilhoso ligado a um passado tenebroso. Não dá. Você tem que colocar diante de Jesus agora. Amém? Você precisa sair de 2023 bem e entrar em 2024 bem. Quem quer entrar bem em 2024? Erga a mão todos, por favor, né? Amém. Todos querem. Nem que seja na pressão aqui do pregador, mas todos querem. Amém? Glória a Deus. E quem é que pode fazer isso por você? Somente Jesus. Tá? Porque Jesus, autor da vida, o que mais que Ele é? Autor da salvação, autor da fé. Eu quero te fazer um convite. Deixa Ele ser o autor da tua história. Amém? Quem quer que Ele seja o autor da sua história? Que Jesus seja o autor da tua história. Porque daí onde tudo dava errado, passará a dar certo. Onde dava errado, dará certo. Deixa Jesus escrever uma nova história na sua vida. Amém? Quando o louvor vem aqui à frente, eu convido a ficar em pé. Nós vamos cantar quando você reflete um pouco a respeito disso, tá bom? Deixar o passado, apagar o passado, por intermédio da cruz de Cristo Jesus, que diz que lança no mar do esquecimento. E desse mesmo Deus, meu Jesus, que diz que tem um futuro bom para você. Talvez hoje para você, você olha assim, essa palavra está muito distante de mim, pastor. Um futuro bom para mim. Está muito longe do meu coração, das minhas emoções, da minha vida. Você não conhece a minha história. Eu sei o seguinte, que o autor de todas as histórias, Deus, Ele conhece. E que Ele está dizendo, coloca diante de mim que eu escrevo uma nova história e um novo futuro. E isso é que é importante. Quem de vocês aqui está pronto para deixar as sombras do passado e abraçar um futuro brilhante? Quem quer alcançar 2023 ou terminar 2023 em paz e entrar em 2024 com esperança renovada? Aleluia! Quem quer colocar o futuro nas mãos de Deus e confiar nele para ter uma nova história, vitórias e conquistas em 2024? Se você deseja, enquanto cantamos, eu gostaria que aqueles que desejam viessem aqui à frente. Eu quero fazer uma oração especial por você. Se há algo especial no seu coração, vem aqui à frente. Ao Deus que é capaz de fazer imensamente mais de tudo que imaginamos, por seu poder que trabalha em nós, a Ele o louvor para sempre. Amém. Ao Deus que é capaz de fazer imensamente mais de tudo que imaginamos, por
seu poder que trabalha em nós. A Ele o louvor pra sempre. Amém. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero aceitar o meu passado e tudo aquilo que me aconteceu. Muitas vezes eu sinto muita dor no meu coração com tudo que me aconteceu, e tenho vivido, Senhor, lembrando dessas coisas, e isso perturba a minha paz. Isso me impede de prosseguir. Eu quero nesse momento, Senhor, me perdoar de toda a culpa, daquilo que eu atribuí a mim, por tudo que me aconteceu. Eu quero perdoar também a todos aqueles que me machucaram, que me feriram. Algumas vezes, Senhor, não sei nem quando foi. O que eu sei é que me dói, e eu não quero mais isso. Eu quero viver uma nova vida. Eu quero ser curado nesta manhã, porque eu recebo a Tua palavra no meu coração. Retira agora, Senhor, toda a raiz lá do profundo. Retira agora. Eu quero sentir agora arrancando meu coração, Senhor, toda essa dor, toda essa mágoa, toda essa tristeza. Agora eu declaro: sai da minha vida. Eu entrego, Jesus, o meu fardo nas Tuas mãos. Eu quero, Senhor, viver uma nova vida, um novo futuro, uma nova história. E eu declaro: eu não consigo fazer, mas eu invoco agora, eu clamo agora. Vem, Senhor Jesus, com Teu exército de anjos, com Teu Espírito Santo, a quebrar todas as portas, ferrolhos de bronze e tudo aquilo que impede o Teu mover e o Teu agir. Eu declaro agora uma nova era na minha vida, de justiça, de paz, de abundância. Toma meu caderno agora, Jesus, e escreve aquela dedicatória linda de futuro, de bênção, uma nova história. Eu peço a Ti, Jesus, toma a minha mão, para que eu possa escrever, orientado pela Tua sabedoria, e fazer tudo novo na minha vida. Senhor Jesus, aqui está o Teu povo, Senhor, sobre o qual nós queremos clamar nesta manhã, ó Pai, a Tua bênção e a Tua graça, Senhor. Queremos pedir, ó Deus Todo-Poderoso, que a Tua unção poderosa recaia sobre os Teus agora, Jesus, porque aqui estamos, ó Pai, para cumprir a Tua palavra, do renovo que brotaria a partir de Davi, cheia a labassura, para dar vida e vida abundante ao Teu povo. Por isso eu clamo agora: Espírito Santo de Deus, vem ministrar esses corações agora, para transformar, para curar, para libertar e fazer tudo novo, no nome poderoso daquele que reina ao Teu lado, que está à Tua direita, Cristo Jesus. Aqui é neste nome que chegamos diante de Ti agora para clamar cura e nova vida para o Teu povo, para todos nós, em nome de Jesus. Amém.